Mercúrio no signo de Libra. Como é que funciona, né, a passagem de Mercúrio, o planeta da comunicação, do intelecto, do pensamento, das ideias, da coordenação do pensamento e da expressão desse pensamento, no cordial, amável, imparcial signo de Libra. Primeiro efeito é pensar com imparcialidade, pensar com justiça, ou seja, ter um pensamento, né, uma ideia justa sobre alguém, sobre um fato, sobre alguma coisa, algum tema, em vez de puxar a sardinha, a corda para o seu lado, em vez de botar mais peso no lado da sua balança do que na balança do outro. Ouvir o outro, buscar uma segunda opinião, incluir o pensamento, a ideia, o argumento do outro e dar o mesmo peso, a mesma medida para os seus argumentos e para os argumentos do outro. Aí nós teremos, com certeza, uma opinião justa, um resultado justo. Ou então faça você mesmo isso. Você mesmo pega uma ideia, um sentimento, uma circunstância, um ponto de vista e liste uma série de argumentos de um lado. Depois cite uma série de argumentos que poderiam ser de um opositor, de uma oponência, de um pensamento contrário, né? E depois passa a régua no meio assim e tira uma média. Você estará com certeza tendo um pensamento imparcial, uma opinião equilibrada e justa. Aquela história bem de Libra, né, que é o ponto do meio, né? Nem tanto para cá, nem tanto para lá. Nem sempre eu tenho razão, nem sempre eu estou errada. Nem sempre você está errado, nem sempre o outro lado tem razão. O ponto do meio, incluindo as duas possibilidades, as duas versões. Essa é uma lição de Libra e Mercúrio, pensamento, palavra, expressão, significado, palavra, expressão, significadores da palavra, expressão estão nesse signo de Libra. Outra coisa, colocar-se, expressar-se com gentileza, com amabilidade, sem provocação, sem atiçar fogo, sem agressividade. É impressionante como as pessoas colaboram, como a gente puxa para a colaboração quando a gente não ataca o outro e o obriga a colocar-se na situação de defesa e possivelmente de atacá-lo de volta. Outra grande dica de Mercúrio no signo de Libra. Quando você estiver assim, começando a ficar com raiva, ter um pensamento, né, muito exacerbado, muito intenso sobre algum tema qualquer, ou um julgamento muito acalorado, muito apaixonado sobre uma pessoa, um tema, volte e põe a cabeça para funcionar, o pensamento para funcionar, porque como estamos com Mercúrio em Libra, com mais facilidade a gente consegue retomar o equilíbrio das ideias, do pensamento, né, das opiniões e voltar a esse ponto onde a gente consegue ter de novo, uma ideia sobre alguma coisa, algum assunto, algum tema um pouco mais isento, um pouco mais impessoal, né? Um pouco mais imparcial, um pouco menos inflamado. Outra coisa importante, prefira os acordos, né? As alianças, chegar a um ponto de equilíbrio onde as duas partes estejam favorecidas do que partir para a disputa, partir para o litígio, partir para a forçação de barra. Em qualquer situação que você esteja vivendo, de novo, não só busque o acordo, mas pense se você não está tentando se favorecer demais daquela situação, trazer a situação ao seu favor, ou se você não está sendo lesada, né? Está deixando correr muito frouxo e a outra parte está sendo muito favorecida. Sempre a ideia aqui da argumentação, da exposição das ideias, da colocação dos argumentos tem que ser no sentido de incluir as duas partes, a sua e a do outro, e tentar chegar a um lugar comum, a um consenso, onde as partes estejam de novo igualmente, né, equilibradas. Busque uma segunda ideia, uma segunda opinião
sobre qualquer assunto importante que você tenha que decidir nesse período. Talvez o outro esteja pensando melhor do que você, tendo ideias melhores ou complementares do que a sua. Ou, melhor ainda, outro slogan bacana para o Mercúrio no signo de Libra. Aqui, sob Libra, pensar junto, pensa melhor, né? Quem pensa junto, pensa melhor. Pessoal, eu fiz uma listinha aqui de condutas, de prescrições de conduta para a passagem de Mercúrio em Libra, que aliás vai servir para o resto da vida, mas principalmente durante essa passagem de Mercúrio em Libra, vai ter muito mais resultado, muito mais efeito, muito mais êxito se nós adotarmos essa conduta de Mercúrio em Libra. Primeira, vou ler a listinha aqui para não deixar passar nada, tá? Primeira coisa importantíssima, não fale por impulso, não fale sem pensar, no que te der na telha. Antes de falar, antes de expressar, manifestar qualquer ideia, sugestão, opinião, que seja, ponto de vista, ou mesmo até para oferecer uma proposta, né? Propor algum tipo de negociação, primeiro pense e avalie os efeitos que aquilo pode gerar no outro. Avalie se o outro está interessado naquela proposta, naquele assunto. Avalie se o outro está com uma escuta aberta para o que você está propondo ou falando, para que as suas palavras não caiam no vazio, ok? Bom, primeiro, atraia o outro para o seu campo. Começa com uma conversa mole, uma conversa simpática, atrai ele para o seu campo, aí coloca a sua expressão, a sua comunicação, seu desejo, porque o outro já vai estar desarmado. Não chega assim de supetão, tocando no assunto abruptamente. Isso é para Mercúrio em Áries, não é para Mercúrio em Libra. Nada de direto ao ponto. Aqui você tem que fazer um certo meio de campo, né? Afrouxar as divergências e aí puxar o adversário, vamos chamar assim, tá? O ouvinte, o interlocutor e tudo mais. Juntar interlocutor e ouvinte. Então, ouça o que o outro tem a dizer e lhe dê algum crédito. Não é aquela base, ou está falando, não. Escuta mesmo o outro, ok? Pergunte como o outro está. Converse sobre assuntos que interessem ao outro ou, de alguma maneira, diga respeito a ele, inclua ele naquela conversa, naquele assunto, naquele tema. Mande mensagens, e-mails perguntando sobre o outro, como é que ele está, ou algo que o outro esteja fazendo. Não encha a caixa postal do outro com assuntos seus, que só interessam a você. Esse não é um signo egoísta. Então, a comunicação, a fala, a conversa só vai ter certo aqui, só vai dar certo aqui se a gente estiver realmente dialogando e não falando sozinha. Não prolongue muito o papo ou estenda muito a conversa, o assunto que for seu, seja contando a sua história, né, do seu interesse. Dê vez aos outros. Tipo, e aí, fulano, e você? E como é que é para você? O que você acha disso? O que você tem feito? Como foi aquela história assim, assim, assado? Você, o outro. Pergunte pelo assunto do outro, em vez de sair contando o seu, ou pelo menos busque um assunto em comum que interessa às duas partes. Não interfira no assunto dos outros e não dê a sua opinião, seu palpite, a não ser que tenha sido pedido ou autorizado. Com isso, gente, vocês vão ter uma conduta exemplar e um bom aproveitamento de Mercúrio em Libra. Esta interpretação da passagem de um planeta num determinado signo e os seus efeitos, elas fazem parte do curso que a gente promove de astrologia online, do curso intermediário, faz parte da disciplina técnica de interpretação, que a gente estuda a passagem de um planeta num signo. Então, quem quiser entender melhor como é que isso se dá, quiser conhecer como é que a gente interpreta um planeta num signo, pode vir estudar com a gente, se inscrever no curso intermediário com esses módulos que a gente apresenta para vocês nesse curso. O módulo referente a esse tema é técnica de interpretação. Eu aguardo vocês.